Olá, meus queridos, estamos de volta. Agora vamos estudar séries e sequências. Nessa aula a gente vai falar de séries e sequências de um modo geral e vai falar de uma sequência que a gente estuda muito, que é a tal da nossa progressão aritmética. E na próxima aula a gente vai continuar com o estudo de séries e sequências, falando de progressões geométricas e progressões harmônicas, tá bom? Vamos à aula de hoje então. Na aula de hoje a gente vai começar o estudo de séries e sequências e, na verdade, a gente estuda muito as progressões, mas as progressões são casos especiais de séries, tá bom? O que a gente quer é olhar para uma determinada coisa que nos é dada e determinar quem é o próximo. Então, estou dando aqui um monte de valores diferentes, ó. Primeiro, para eu conseguir identificar aqui se é uma série ou uma sequência, fazer a anotação de usar parênteses para envolver isso aqui, para eu saber do que se trata. Se, por exemplo, tivesse entre chaves, seria um conjunto. E como que eu ia diferenciar uma coisa da outra? Bom, coloquei os parênteses, sei que está falando de uma série, quero determinar quem é o próximo da série. O que a gente precisa fazer é identificar o padrão de como está se formando os elementos dessa sequência, tá bom? Por exemplo, a gente tem 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. A gente quer saber quem que é o próximo dessa sequência. O próximo dessa sequência é o 200, porque a gente está olhando para os números que começam com a letra D. Depois de 19 vem 200. Aqui mais um. A gente tem as letras e quer determinar quem é a próxima letra. J, A, S, O, N, D. A próxima é o J, sim, porque a gente tem cada uma das letras representando um dos meses do ano. Ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E o próximo é janeiro. Então tá aqui o padrão que a gente tem nessa sequência. Aqui mais uma. 2, 3, 5, 7, 11, 13. O próximo dessa sequência é o 17, porque a gente está falando dos números primos, já que a gente quer falar de matemática. Vamos falar das sequências que envolvem alguma propriedade matemática. Tem algumas sequências muito famosinhas, como por exemplo essa aqui, ó. 1, 2, 3, 5, 8, 13. A gente quer determinar o próximo dessa sequência. O próximo é o 21, porque na verdade a gente pega a partir desses dois primeiros termos e soma esses dois para encontrar o seguinte. E encontra o 2. E a mesma coisa a gente faz. Soma esses dois para encontrar o seguinte. E encontra o 3. Soma o 3 e o 5 para encontrar o 8. Então, se a gente somar o 8 e o 13, a gente encontra o seguinte, que é o 21. Essa é a sequência conhecida como sequência de Fibonacci. O cara que inventou essa série não inventou. Na verdade, ele só descobriu que essa série realmente existe. Então, fazendo observações da natureza, a ideia do ócio produtivo, foi onde ele conseguiu descobrir que essa série estava presente na nossa vida. Sim, presente na vida de todo mundo. Ele fez essa observação olhando a reprodução da quantidade de coelhos. Você coloca lá um coelho inicialmente fechadinho, depois de um período de tempo ele se torna um adulto e começa a reprodução. O novo casal filhote, depois de um tempo, também se torna adulto e começa a reproduzir. E ele observou que a quantidade de pares de coelhos que a gente tem segue esses valores. Aí ele ficou intrigado com isso. Foi fazer um estudo com reprodução de abelhas também. Falou, será que é só nisso? Começou a observar a volta. E ele notou que até na quantidade de galhos que vão crescer numa árvore, esse padrão se mantém. Esses valores de primeiro 1, dividir em 2 e dividir em 3 galhos, em 5 e assim por diante. E aí ele começou a observar isso, que era um padrão recorrente na natureza. Inclusive a divisão desses valores entre si, 21 por 13, 13 por 8, 8 por 5, também forma um padrão, forma um valor fixo que a gente chama de φ, número áureo, mas isso a gente deixa para uma outra aula. Dá para fazer uma aula só falando disso, de tanta coisa legal que tem. Vou mostrar alguns outros exemplos aonde essa sequência está presente na natureza. O que a gente fez foi desenhar isso no plano cartesiano, desenhando aí quartos de circunferência com raios diferentes, tá vendo? Seguindo aqueles resultados, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. E olhando para esses valores, a gente desenhou essa figura que se formou, essa espiral, num plano cartesiano. Então, desenhou aqui, ó, o raio de uma circunferência de raio 1 de novo,
Aí pegou um quarto desse negócio aqui de raio 2, desenhou um pedaço de circunferência. 3, 5, 8 e assim por diante. E a gente começa a encontrar esse padrão na natureza em vários lugares, né? Aqui, ó, na concha do Nautilus, ele segue exatamente o mesmo padrão. A folha de uma bromélia forma essa espiral. E em algumas coisas até atípicas, por exemplo, todo o seu corpo segue esse padrão. Seja na formação dessa espiral, até no desenho da sua mão formando. O homem vesuviano do Leonardo da Vinci também segue esse padrão e essas medidas. Mas a gente tem umas coisas muito estranhas, por exemplo, um furacão quando se forma, tá aqui. Tiraram uma foto, olha o padrão da espiral. Ou, por exemplo, a nossa galáxia, que são duas espirais se encontrando, né? E segue esse padrão da sequência de Fibonacci. Coloquei aqui algumas indicações de vídeos para você assistir, vou deixar aí na descrição do vídeo. Esses 3 vídeos são muito legais, eles mostram outros lugares da natureza onde está presente. O terceiro vídeo mostra de uma pesquisa científica que eles fizeram no hospital com pacientes, de expor os pacientes a coisas com esse padrão, com esse tamanho áureo que a gente chama, e os benefícios que isso faz para o organismo da pessoa. Assim, você fica estimulado positivamente quando você é exposto a esse tipo de figura. Então por isso que um monte de logo, de marca, segue esse padrão de desenho também, que é para te cativar de alguma maneira, você se sente atraído por esse padrão. Bom, a gente poderia fazer uma aula só de Fibonacci, de tanta coisa que tem para falar. Como a gente quer trabalhar com algo um pouquinho mais específico, vamos olhar para mais alguns exemplos. Tá aqui, ó. Essa sequência, a gente quer determinar quem é o próximo, 3, 7, 11, 15, 19, 23. O próximo, 27, sim, você já percebeu que de um termo para o seguinte, ele está somando 4. Olha mais esse exemplo, 28, 22, 16, 10, 4. Muito bem, você já sabe quem que é o próximo. O próximo é menos 2, porque de um termo para o seguinte, ele está somando menos 6. Chico, posso falar que está subtraindo? Pode. Estou forçando a barra de falar que está somando menos 6 para falar que essas duas séries estão somando alguém, tá bom? Olha essa outra sequência. 2, 6, 18, 54. Muito bem, você já sabe que o próximo é 162, porque de um termo para o seguinte a gente está multiplicando por 3. E o último dos exemplos de hoje, essa sequência aqui. 1 sobre 3, 1 sobre 7, 1 sobre 11, 1 sobre 15. O próximo é 1 sobre 19, mas a pergunta é o padrão que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo para chegar no seguinte? Só toma cuidado de não me responder que está somando 4 embaixo. Porque não existe fazer essa soma de somar só no denominador. Se a gente pegasse 1 sobre 15 e somasse 1 sobre 4, a gente ia ter que fazer o mínimo múltiplo comum e o resultado não ia ser 1 sobre 19. Na verdade, a gente só consegue identificar quem que é o próximo dessa sequência se a gente olhar para a sequência do exemplo 5. Porque, na verdade, essa sequência foi formada com os inversos dos valores dos termos da sequência 5. Inverteu o 3, ficou 1/3. Inverteu o 7, ficou 1/7. Inverteu o 11, ficou 1 sobre 11. E foi fazendo isso até 1 sobre 19. Então, quando a gente pegar essa sequência 5 e inverter os termos, é o que a gente vai ter essa nova sequência. Essa sequência que somam os valores fixos, esse valor fixo a gente vai chamar de razão. Então, essas sequências que somam o mesmo valor sempre a gente chama de progressão aritmética. As que multiplicam um mesmo valor fixo, a gente vai chamar de progressão geométrica. E a sequência que inverte uma progressão aritmética e forma essas inversões, esses termos, é o que a gente vai chamar de progressão harmônica. Nas aulas seguintes a gente vai falar de progressão geométrica e progressão harmônica. Hoje vamos falar só de progressão aritmética. As nossas progressões aritméticas, então, são aquelas sequências onde de um termo para o seguinte a gente soma um mesmo valor. Então, quando a gente está falando dessas sequências, vamos olhar para essa sequência de um jeito geral. Tá aqui, ó. O primeiro termo da minha sequência eu chamo de A1, o segundo eu chamo de A2, o terceiro eu chamo de A3 e assim por diante. Então, o enésimo termo dessa sequência eu vou chamar de AN. Como a gente percebeu que de um termo para o seguinte aumenta uma posição e todo mundo é um número inteiro na chamada, na lista,
Ninguém é o 2,75 da lista, né? Então esse nosso n tem que ser um número inteiro. Para continuar com essa sequência de inteiros, se eu estou na enésima posição e quero ir para a seguinte, eu somo 1 na posição. Se eu estou na enésima posição e quero voltar uma posição, é uma posição a menos. Então, quando a gente escreve AN-1, a gente está falando do termo que é anterior ao nosso AN. Assim como em algum momento aparecer escrito AN mais 1, a gente está falando do termo seguinte ao nosso AN. E essa relação entre AN-1, AN e AN mais 1, sim, ela é muito recorrente. Todas as nossas sequências conseguem ser escritas baseadas nesse jeito de escrever. Não se esqueça que o nosso N indica essa posição. Como eu falei, ninguém é o 3,73 na sequência, numa lista de chamada, nem número 0 na lista de chamada. Menos 3, então, menos ainda. Então, esse nosso N tem que ser um número inteiro, positivo e diferente de 0. Ou falar dos naturais diferentes de 0, e a gente usa essa estrelinha para falar de quem é diferente de 0. Muito bem. O que a gente quer falar da nossa progressão aritmética? Começando do primeiro termo, o seguinte a gente soma aquele valor fixo que a gente combinou que vai chamar de razão. E o seguinte, pega o segundo termo que agora é A1 mais R, soma razão. O seguinte, pega A1 mais R, soma razão e assim por diante, até chegar no enésimo termo. Esse R é aquele valor fixo que a gente vai somar, que a gente está chamando de razão. Muito bem. E o que a gente quer é agrupar e deixar isso aqui um pouco menor, né? Escrever, por exemplo, aqui A1 mais R é A1 mais 2R, A1 mais 3R, A1 mais 4R e assim por diante. O que a gente vai fazer é ver o padrão de como está se formando até chegar nesse AN, para eu saber quem é o AN em função do primeiro. É a que a gente escreve mais vezes, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Simplesmente olhar o padrão, ó. A gente notou que o segundo termo é o A1 e uma vez a razão somada. O A3 é o primeiro termo e duas vezes a razão somada. O A4 é o primeiro termo, 3 vezes a razão somada. O nosso A5 é o A1 e 4 vezes essa razão somada. O que a gente quer relacionar é esse número de quem a gente quer com o primeiro termo. Note que 5 menos 1 está aqui, ó, a quantidade de vezes que eu somo a razão. 4 menos 1, quantidade de vezes que eu somo a razão, e desde o primeiro, ó, 2 menos 1, quantidade de vezes que eu somo a razão. Se a gente continuar assim até o enésimo termo, como é que isso vai ficar? Em vez de 5 menos 1 e esse 4, N, 1, e essa quantidade de vezes que eu vou somar a razão. Tem um monte de gente que chama isso de termo geral da nossa PA. Porém, não está tão correto falar disso, porque a gente está usando esse AN, que é o nosso termo que a gente quer da nossa progressão aritmética, que está na enésima posição, em função do primeiro. Se ao invés de olhar para o primeiro eu olhar para o késimo termo, um termo qualquer da minha sequência, aí sim eu consigo escrever que o enésimo é o késimo, n menos k vezes a nossa razão. E isso sim é o que a gente vai chamar de termo geral da nossa PA, tá bom? Então, isso sim é o mais correto de chamar de termo geral da PA. Porém, sim, esse AN, A1 mais N menos 1 vezes a razão é o que a gente quer. Dá um print depois no vídeo e recorte esse quadradinho, coloca numa pastinha lá de prints, vai juntando essas formulinhas que a gente vai apresentando de séries e sequências, para ficar mais fácil de fazer o estudo depois, tá bom? Bom, ainda falando de progressão aritmética, uma das maneiras de escrever essas sequências é falando de A1, A1 mais R, A1 mais 2R, mas tem uma outra maneira de escrever isso, que na verdade é uma das maneiras mais úteis que a gente tem, que é escrever a partir de qualquer termo da nossa sequência, de um termo qualquer, e montar os termos equidistantes a ele. Sim, porque se esse cara está no meio, o próximo soma uma razão, o seguinte soma 2 vezes a razão. O anterior subtrai uma razão, o anterior ainda subtrai 2 vezes a razão. E isso realmente é muito útil quando a gente vai resolver questões de PA, principalmente quando ele fala na soma de uma quantidade ímpar de coisas. Ele fala para você, o preço de 5 livros estão formando uma progressão aritmética, sabendo que o valor total gasto com esses livros foi de tanto, e aí ele está falando da soma dessa quantidade de 5 livros. Então, sempre que ele vier com essas paradinhas em questão,
Tenta escrever a sequência desse jeito que vai ser mais fácil de você sair na resolução. Disso a gente consegue perceber o seguinte, ó. Quem está aqui no meio é a média dos vizinhos dele, ó. Se eu pegar o meu A, eu consigo realmente ver que ele é a média aritmética, já que a gente está numa progressão aritmética, dos termos adjacentes a ele. Ou, como a gente vai falar de agora em diante, dos termos equidistantes a ele. Se você anda uma posição para frente, volta uma posição, faz a média desses dois. Se andar duas para frente, volta 2 posições, faz a média desses termos. Coloquei como exemplo esses dois adjacentes a ele, ó, A menos R e A mais R. Isso a média menos R com mais R vai embora, 2A sobre 2 da A. A gente realmente vê que isso é verdade. Chico, mas para que serve? Eu já sei esse valor, sim. Mas para quando você não tem esses valores, a gente escreveu uma posição para trás, uma posição para frente. Isso seria o termo geral de escrever a nossa média aritmética. Opa, geral não, né, Chico? Porque se eu quero falar de geral, em vez de 1, a gente tem que escrever n menos k, n mais k. Então, a partir do termo que você quer central, você volta uma quantidade de termos, avança a mesma quantidade de termos e faz a média entre eles. Porém, eu vou falar para você que não é essa que você tem que dar print aí para guardar na sua galeria de prints, não. Mas sim essa aqui, ó, que é onde a gente usa muito. Em especial em sequências de 3 termos. Mas Chico, como eu já sei esses números, para que eu preciso disso? Porque você não vai saber esses números. Ele vai usar em exemplos assim, ó, essa sequência. Em sequências que não tem só número. E aí você consegue determinar quem é que está aqui no meio, fazendo a média dos adjacentes a ele, tá vendo? Então a gente usa muito para esse exemplo de sequências. Ele afirma para a gente que isso é uma PA. Sabendo que é uma PA, eu posso fazer a média aritmética desses termos para encontrar e determinar quem é esse valor de x que eu não tenho. E a partir desse valor de x, escrever a nossa sequência e aí sim usar o termo geral na sequência. A última das coisas que a gente precisa falar de progressões é isso aqui, ó. Dada essa sequência aqui, sim, isso é uma PA, a mais simples das PAs que a gente tem, uma PA de números inteiros de razão 1. E a gente quer saber quanto é que vai dar a soma desses dois carinhas aqui, ó, do primeiro e do último dessa sequência. A gente olha para eles dois, sabe que a soma dá 101. Olha para esses dois, a soma também dá 101. Mais esses dois, 101, e mesmo até aqui no meio. Reza a lenda, história romântica, que o Gauss, com 5 anos, conseguiu revelar isso numa aula de matemática professora dele. Ela escreveu todos os valores, perguntou quanto é que dava a soma, e o Gauss falou, ó, 5.050. Ela perguntou por quê. E ele mostrou que essa soma desses equidistantes sempre se mantém constante. Então, como a gente tem uma quantidade par de termos, o nosso meio seria vírgula, não, né? Então, entre esses dois equidistantes, andou 50 posições para trás, 50 para frente, e essa soma permanece constante. A gente poderia escrever aqui, para essa PA de razão 1, por exemplo, que a soma desses 100 termos é uma vez a soma de 1 com 100, 2 vezes a soma de 1 com 100, 50 vezes a soma do 1 com 100, 1 com 100, porque é sempre o mesmo resultado. Então a gente está somando os 50 primeiros com os 50 últimos. A soma dessas 100 coisas é a soma da primeira com a centésima, 100 vezes. Não, 50, né, Chico? Sim, vou deixar forçosamente esse 100 sobre 2, que é o nosso 50. Chico, mas por que escrever assim não 50? Porque se fosse uma quantidade ímpar de coisas, ainda assim você ia ter que falar que está dividido por 2. Então aí você não ia conseguir achar o número inteiro. Então vou deixar escrito assim, tá bom? Na verdade a gente tem um porquê deixar escrito assim. A gente quer forçar a barra disso valer para qualquer PA. E sim, vale para qualquer PA. Se você quer somar as n coisas de uma progressão aritmética, pega a primeira, soma com a última, vê quanto é que dá esse valor, metade das vezes que a gente tem. Então, cuidado, diferencie que o AN é um número, o número que está presente na nossa sequência, e esse N é quantas coisas você está somando. As pessoas fazem confusão com eles. Isso aqui é um termo da sequência, isso aqui é a quantidade de termos da sequência que a gente está somando, tá bom? Muito bem. Então, esse aqui também dá um print, salva lá na sua galeria de prints. E hoje a gente termina a nossa primeira aula aqui. Na próxima aula a gente vai falar de progressões geométricas e progressões harmônicas. Espero vocês no próximo vídeo.
Boa semana e bons estudos para todos. Um abração.